Sabe aquela história de um país inteiro que decide recomeçar do zero? Pois é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar fundo na história da Constituição Brasileira de 1988, a nossa famosa Constituição Cidadã. É uma jornada e tanto. Ok, vamos começar pelo começo. Por que tanto barulho em torno dessa Constituição? Para entender isso, a gente precisa pegar uma máquina do tempo e voltar lá para o início dos anos 80. Pensa só, o Brasil estava saindo de um período super pesado, o regime militar, e a atmosfera era elétrica. Tinha uma vontade de mudança no ar que dava para sentir. Eram mais de 20 anos, desde 1964, de um regime que limitava muitas liberdades, sabe? Direitos individuais, sociais, tudo muito restrito. Só que aí, lá pelos anos 80, a crise econômica e social apertou e, com isso, os movimentos sociais, sindicatos, partidos, todo mundo começou a se organizar e a ganhar uma força que não se via há muito tempo. E aí, em 1984, a panela de pressão explodiu e o grito que ecoou pelo país foi "Diretas já!". Isso não era um simples slogan, eram milhões de pessoas nas ruas. A demanda era muito maior do que só o direito de votar. O que o povo queria era um novo começo, um novo pacto social para o Brasil. Era um pedido por um recomeço democrático de verdade. E todo esse movimento, toda essa pressão popular, levava a um único caminho. O Brasil precisava de uma nova Constituição. Mas vamos dar uma pausa. O que é, afinal, uma Constituição? Porque, olha, é bem mais do que um livrão de leis. É, na verdade, o alicerce de um país inteiro. Existiam algumas formas bem interessantes de encarar isso. Tem um pensador, o Ferdinand de La Salle, que dizia o seguinte: a Constituição tem que ser um retrato fiel da sociedade. Se ela não mostrar como o poder realmente funciona, ela vira só uma folha de papel, sabe? Não serve para nada. Já outro cara, o Carl Schmitt, tinha uma visão mais política. Para ele, a Constituição é a grande decisão de uma nação. É o momento em que um povo diz: ok, é nisso que a gente acredita e é assim que a nossa casa vai funcionar. Mas talvez a ideia que mais pegou foi a de um jurista chamado Hans Kelsen. A sacada dele é genial. Pensa numa pirâmide. Lá no topo, no pico mais alto, intocável, está a Constituição. Ela é a lei máxima. Tudo, absolutamente tudo que vem abaixo dela, leis, decretos, qualquer coisa, só vale se estiver de acordo com o que está lá no topo. É a regra do jogo, a lei maior. Então, com todas essas ideias na cabeça, que a Constituição tinha que ser real, tinha que ser uma decisão fundamental e tinha que ser a lei suprema, a Assembleia Constituinte Brasileira se reuniu. A missão? Construir um novo projeto para o país depois de tanta turbulência. E nossa, a história constitucional do Brasil é uma verdadeira montanha-russa. Olha só essa linha do tempo. A gente teve Constituição imposta, depois uma feita pelo povo, depois outra imposta. Era uma instabilidade danada. E é por isso que a de 88 é tão especial. Ela não foi outorgada, imposta de cima para baixo. Ela foi construída com ampla participação popular e por isso ganhou o apelido de Constituição Cidadã. Foi um ponto de virada. Tá, mas e aí? Qual foi o resultado? Qual é o desenho desse novo Brasil? Bom, a gente pode dizer que a nossa Constituição se apoia em 3 pilares gigantes, 3 ideias que são a base de tudo. O primeiro pilar, a República. E a palavra-chave aqui é: o poder vem do povo. Simples assim. Não é de um rei, não é de um general, é do povo. E quem exerce esse poder? Representantes eleitos, com um tempo de mandato definido e, o mais importante, que precisam prestar contas do que fazem. Pilar número 2, a Federação. Isso significa que o poder não fica todo concentrado em Brasília. Ele é dividido. Tem o governo federal, os governos estaduais e, aqui vem uma coisa que é quase exclusiva do Brasil: os municípios. Sim, as cidades também são parte dessa federação, com autonomia e tudo. É uma forma de trazer o poder para mais perto de onde a vida acontece, não é? E o terceiro pilar, que é fundamental, o Estado Democrático de Direito. E atenção, isso é mais do que só um Estado de Direito, onde todo mundo, inclusive o governo, obedece à lei. O democrático adiciona uma camada extra. Significa que o Estado não só cumpre a lei, mas ele tem a missão de buscar ativamente a justiça social, o bem-estar de todo mundo. É um Estado com um propósito social. Ok, já vimos como a casa foi construída, os pilares do Estado. Mas e quem mora nessa casa? E os cidadãos? Pois é, a Constituição Cidadã não parou por aí. Ela entregou na mão de cada pessoa uma verdadeira caixa de ferramentas para defender os próprios direitos. E esses direitos não surgiram todos de uma vez. É como se eles tivessem vindo em ondas, ou
gerações. A primeira geração de direitos era sobre liberdade. Basicamente, era um pedido para o Estado não se meter na vida das pessoas. Depois veio a segunda, sobre igualdade. Aqui o pedido era o contrário. Estado, haja, garanta saúde e educação. E mais recentemente veio a terceira geração, ligada à fraternidade. Direitos que são de todo o mundo, como o meio ambiente saudável, a paz. Mas aí fica a pergunta, né? Porque, vamos combinar, direito no papel é bonito. Mas e na prática, como é que se faz valer esse direito quando alguém pisa na bola? Exatamente aí que entram os remédios constitucionais. O nome já diz tudo, são remédios mesmo. Pense neles como as ferramentas daquela caixa que a gente falou. Se a liberdade de ir e vir de alguém é ameaçada, existe o habeas corpus. Se uma autoridade pública desrespeita um direito líquido e certo, tem o mandado de segurança. E olha que legal, se alguém está prejudicando o patrimônio público, qualquer cidadão, isso mesmo, qualquer um, pode entrar com uma ação popular para impedir. São ferramentas poderosíssimas. Mas uma Constituição, por mais perfeita que pareça no papel, não é uma estátua de museu. Ela não fica lá parada, intocável. Pelo contrário, ela é um organismo vivo, que respira, que é desafiado e testado todos os dias pela realidade. E não dá para negar, a Constituição de 88 foi um feito e tanto. Foi muito mais que uma nova lei, foi um ponto final num capítulo escuro da nossa história e o primeiro parágrafo de uma nova jornada democrática. Ela colocou no papel o sonho de um Brasil que queria ser muito mais justo, muito mais livre. E é com essa reflexão que a gente termina. Porque o grande teste de uma Constituição não é a beleza do texto dela, é a sua força no dia a dia. A pergunta que fica é: como a gente faz para que aquela promessa, aquele sonho de um país melhor desenhado lá em 1988 se torne realidade de verdade para todo mundo hoje?